Olá, bom estar com você novamente no canal Refletidamente, um canal que promove a saúde mental. O objetivo é levá-los a refletir sobre as questões da depressão, contribuir para o conhecimento desta doença e ainda facilitar você a compreender a pessoa que sofre com essa condição. Mas afinal, o que é refletir? Segundo o dicionário da Wikipédia, a palavra refletir tem pelo menos 28 sinônimos. Dentre eles, o ato de considerar, examinar, meditar, entre outros. De acordo com a leitura feita no livro Razão e Racionalidade, o que a reflexão faz é dar conta de uma realidade prévia à do entendimento que pré-existe em nós antes que tenhamos ideia dele. Para o canal Psicologia do Brasil, o ato de refletir é o exame apurado e não ansioso, visando os conhecimentos da base das nossas ações. É o dobrar-se sobre si para pensar as próprias ideias e daí extrair informações que nos ajudem a desenvolver consciência sobre como, por quê e para que pensamos e agimos. Eu sou Márcia Chaves, psicóloga clínica, e neste vídeo vou te falar qual a importância do ato de refletir para a psicoterapia e ainda vou trazer 7 formas de como você pode simplificar ou facilitar a sua reflexão. Fique comigo até o final do vídeo. Para falarmos de reflexão, é importante primeiro pensarmos em personalidade, subjetividade nas relações sociais. A visão da psicologia humanista, por exemplo, utilizando aí os estudos do teórico Carl Rogers, a personalidade é um contínuo estado de fluxo em contínua mutação. Rogers entende que o self, ou seja, o eu de cada pessoa, é o autoconhecimento, baseado em experiências passadas, em estímulos presentes e em expectativas do futuro. O self ainda é um contínuo processo de reconhecimento e de mudança. Ainda com o autor Rogers, ele vai dizer que a noção de subjetividade é a expressão, a ideia e a imagem do eu. Se emprega mais frequentemente quando se trata na versão subjetiva vivida pelo indivíduo. Então, essa versão subjetiva seria então essa versão singular de cada pessoa. Que nenhum ser humano é igual ao outro, que cada pessoa tem sua forma de ser, de pensar, de agir, de sentir. Essas expressões servem para designar a configuração da experiência do sujeito, que é composta pela percepção do eu, das relações com o outro, com o meio e também dos valores que ele atribui às suas percepções. Percebe até aqui que o autor relata que essa expressão, essa ideia e essa imagem do eu está totalmente associada a como o indivíduo se vê no meio social em que ele vive, a como o indivíduo se percebe no meio em que ele vive, em meio à sociedade e também diante dos seus valores. Segundo Gonzales Ray, a subjetividade é o ser que constitui e que também é constituído pelo social. Tem a ver com a representatividade ou com a relação dialética. E o autor vai dizer que essa subjetividade ela é única e também é social. E a subjetividade social é quando o ser único se estende em direção ao outro ser, que seria o ser social, a subjetividade social, respeitando este ser como ele gostaria de ser respeitado, considerando este ser como ele gostaria de ser considerado. E em relação à filosofia, como ela percebe a reflexão? Para a filosofia, a reflexão é um procedimento principal da fenomenologia. Russell, um autor fenomenológico, ele vai dizer que para se ter uma boa reflexão, para que o indivíduo seja capaz de refletir, ele precisa ter percepção da sua subjetividade interna e também externa. Então, é a mesma teoria aí do autor Gonzales Ray,
que diz que o indivíduo deve se estender em direção ao outro, ter percepção dele mesmo, mas também do que as suas ações têm a ver com a relação com o outro. O autor Rollo May, ele aponta aí 3 princípios básicos da personalidade: individualidade, liberdade e interação social. Vamos nos ater apenas à interação social. O autor vai dizer que uma das principais características do neurótico é a incapacidade de lidar com outras pessoas. Que o neurótico desconfia demais dos outros e acha que a sociedade é sua inimiga, o que o leva a um certo grau de isolamento. Você já se percebeu em alguma relação social ou familiar não se dando bem com alguém? Tendo dificuldade de se relacionar? Sendo incapaz de lidar com a outra pessoa? Por que será que situações como essa acontecem? Por que será que os seres humanos às vezes costumam se isolar? E falando em isolamento social, talvez você saberia me responder qual é a importância das relações sociais. Acho importante refletir sobre isso para que sejamos capazes de nos relacionar com os outros. Outra pergunta que eu farei a você é: o que o seu cérebro faz enquanto você não está fazendo nada? Estudos relatam que enquanto o indivíduo está descansando, o cérebro ele está em modo neutro ou em modo padrão. O modo neutro do cérebro não é estar totalmente parado, mas é estar trabalhando de uma maneira menos intensa, de uma maneira mais amena. E quando o indivíduo está descansando, estudos comprovam que esse indivíduo está pensando em outras pessoas. E esse momento de descanso, que é um dos momentos mais importantes para o ser humano, que é fundamental, quem não gosta de tirar um dia para descansar, né? Esse momento que o indivíduo está descansando e pensando em outras pessoas, me fez pensar, logo quando eu fiquei sabendo desse estudo, me fez pensar por que a gente tem necessidade de pensar nas nossas relações. Será que temos a necessidade de refazer o que foi mal feito? De desfazer a palavra maldita? De desfazer a atitude não assertiva ou alguma atitude agressiva diante do colega ou de um parente? O estudo ainda confirma que o ser humano, todo ser humano, ele necessita de apoio social. Muitas pessoas, enquanto estão em suas relações, costumam ter comportamentos destrutivos. Carl Rogers, ele fala que os comportamentos destrutivos são comportamentos antissociais e desajustados. Este seria, então, um mecanismo de defesa para proteger o sujeito de um ambiente percebido como ameaçador. Imagina você estando aí em uma empresa, né, a empresa que você trabalha, e diante de uma reunião, um colega faz para você uma pergunta: como nós podemos solucionar este problema da empresa? Que tipo de ideia você tem para que a gente possa resolver esse problema da empresa? Que ideia você tem para a gente resolver? E aí, você pode às vezes pensar que esse seu colega está te fazendo essa pergunta porque ele está querendo te sabotar. E por que você pensa isso? Porque talvez você não tenha a resposta para esse problema, talvez você não tenha a solução para este problema. Talvez neste momento você não esteja com criatividade o suficiente para ajudar na solução desse problema da empresa. Talvez você se sinta sabotado pelo seu colega enquanto ele te faz essa pergunta. E então, talvez você dê uma resposta para ele agressiva, uma resposta áspera. Isso acontece porque você pode perceber essa pergunta como ameaçadora e então automaticamente você terá uma atitude de defesa. Isso acontece conosco nos nossos ambientes sociais e familiares. Ocorrem situações em que as pessoas se dirigem a nós e não necessariamente é para nos prejudicar, mas a gente pode sentir que essa intenção é para nos prejudicar justamente pelos conteúdos internos que temos. De achar, às vezes, que não temos habilidades ou capacidade para determinada atividade que é preciso ser feita, ou para determinada resposta que é preciso ser dada. Na visão rogeriana, o homem se utiliza da racionalidade para agir
para atingir objetivos satisfatórios ao seu organismo. Bom, essa racionalidade, então, podemos perceber como ato de refletir. Enquanto o ser humano está racionalizando, ele está refletindo. Ou, de acordo com Rogers, ele está em comunicação consigo mesmo. A boa comunicação consigo mesmo é um processo onde as experiências organísmicas são representadas corretamente na consciência. Representar na consciência é o mesmo que simbolizar. Então, para o autor Rogers, ele vai dizer que tanto a representação como a simbolização e a consciência são sinônimos, representam a mesma coisa. E em um dos meus vídeos, que foi o vídeo falando sobre as atribuições do psicólogo, eu trago ali que uma das atribuições do psicólogo é justamente levar à consciência do cliente as suas questões, os seus sentimentos, os seus desajustes. A expressão orgânico é utilizada para designar o involuntário. Um exemplo disso é a circulação sanguínea. Nós não temos como controlar a nossa circulação sanguínea e dizer quando ela vai ou não acontecer. Ela é automática. Então, provavelmente, em alguns momentos, expressamos de maneira organísmica alguma coisa, alguma palavra ou algum sentimento, né, alguma frase, através dessa expressão organísmica, que seria o quê? O que está contido em nós, baseado no que está contido em nós, no que você pensa sobre a sua experiência, no que você pensa sobre o que a pessoa pode estar pensando de si. Já o termo experiência designa tudo o que se passa em seu organismo e que é passível de ser representado pela consciência. Então, as experiências que nós temos, em algum momento podemos sentir necessidade de não passar por elas de novo, porque podem ser experiências estressantes, podem ser experiências que não nos traga paz, pode ser experiências que a gente percebe que nós não fomos assertivos ali. E aí a gente pode ter necessidade de mudança. E a reflexão é um caminho para essa mudança. Por meio da boa comunicação consigo mesmo, surge o acordo entre as experiências e a autoimagem, ao que se dá o nome de congruência. Então, quando o indivíduo consegue ter uma simbolização entre as experiências que ele vive e a imagem que ele faz de si mesmo, esse indivíduo provavelmente será um indivíduo congruente. O indivíduo congruente é um indivíduo saudável mentalmente. No entanto, a falta de comunicação consigo mesmo acontece quando as experiências estão impedidas de serem representadas corretamente na consciência. Dessa forma, não existe uma simbolização. Essa simbolização é negada e distorcida. Às vezes passamos por experiências tão dolorosas e tão difíceis de ser resolvidas ou internalizadas na nossa consciência que a gente tem a atitude de negar, de rejeitar, de não aceitar aquela vivência ou de distorcer, né, o que está acontecendo e tentar ver de uma forma que não é real. Dessa maneira, nosso self acaba não sendo um self muito equilibrado. Então, há um desacordo entre nossas experiências, há uma incongruência e há um desajuste psíquico. Se as nossas experiências não estão indo de acordo com a imagem que fazemos de nós mesmos, provavelmente teremos um desacordo psíquico. Neste caso, é necessário que a pessoa encontre um profissional da psicologia para ajudá-lo nessas experiências, a ressignificar essas experiências. Um exemplo é se você pede um favor para sua filha ou para sua irmã e ela diz que não pode fazer por alguma razão e você sente que ela não faz nada para você porque ela não te ama, porque ela não quer te agradar, porque ela não te considera. E você não considera os outros fatores pelos quais talvez ela não fez esse favor. Talvez ela esteja ocupada, talvez ela entenda que você seja capaz de fazer. Pode ter qualquer outra razão, mas talvez não necessariamente porque ela não te considera ou não te ama. Os efeitos da psicoterapia, então,
sobre a personalidade, sobre o comportamento, são as percepções que ficam mais realistas, mais diferenciadas e mais objetivas. Quando o indivíduo consegue perceber mais, ter mais percepção das suas experiências, diferenciar melhor o que é correto, o que não é correto, diferenciar melhor o que é real, o que não é real dos seus pensamentos, né? Se esses pensamentos estão ou não disfuncionais, quando a pessoa consegue ser mais objetiva diante de uma realidade, ela se torna capaz de resolver seus problemas de uma maneira mais satisfatória. E é assim que a reflexão pode nos ajudar na mudança de nossos comportamentos. E por isso que eu escolhi para o meu canal o nome de Refletidamente, porque quando nós refletimos, nós somos capazes de mudar. E aí, por último, as 7 formas como facilitar a reflexão. Parafrasear é a primeira. Quando você passar por alguma situação, discutir algum contexto sobre a sua vida no consultório com o psicólogo, ou quando o psicólogo te disser alguma frase que você sente a necessidade de refletir ou que você se percebe durante a semana refletindo sobre essa questão, então você provavelmente vai compreender melhor o que está acontecendo. Então, parafrasear, formular a frase dita pelo psicólogo que te deixou incomodado durante a semana, te ajuda a compreender melhor a situação. Segunda forma, expandir a mente. Elabore uma nova maneira de ver o acontecimento. Então, você está vendo de uma maneira, mas dê a oportunidade de ver de outra maneira, porque talvez você possa compreender melhor também. Tente se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você se coloca no lugar do outro, você vai conseguir perceber essa situação a maneira que o outro percebeu. A 3. Aumentar o ritmo. Tente, em algum momento, encarar determinada situação, aquela que for possível, encarar de forma bem-humorada. Quando você está encarando uma situação com humor, pode facilitar para você lidar com essa situação. Se você é capaz de sorrir de si mesmo, então demonstra que você tem aceitação dos seus limites. Se você é capaz de rir de si mesmo, você então está mostrando que está superando tal situação. 4. Forma. Argumento oposto. Esteja aberto a aceitar argumentações opostas à sua argumentação. Nem sempre estamos certos de tudo e aprender com o outro nos torna mais humildes. 5ª forma. Aliviar a tensão. Medite em diferentes opiniões. Isso pode aliviar qualquer tensão e deixar você mais leve. 6ª forma. Consolidar. Considere as ideias do outro sem necessariamente desfazer das suas. Para que você esteja certo, o outro não tem que estar necessariamente errado. 7. Alterar o processo. Seja capaz de alterar sua forma de pensar, de agir, e então você terá uma boa reflexão. Caso seja necessário mudar depois de você fazer essa reflexão e perceber que precisa mudar, mude. Afinal de contas, o ato de refletir não tem nenhum valor se não houver mudança depois disso. De nada vai adiantar esse ato de refletir se não houver mudança. Aqui estão as 7 formas prometidas. Em meu consultório, eu ajudo pessoas com depressão. Geralmente, pessoas com depressão têm características como a de desconfiar do outro, tem essas características mais acentuadas. Desconfiar do outro, de achar que o outro está sempre jogando indireta para ele, de achar que o outro não o considera, de achar que o outro não o ama. Sempre tem pensamentos disfuncionais, não valorizando a si mesmo. E por isso, essa forma de agir pode atrapalhar nas relações, pode dificultar as relações sociais e principalmente as relações familiares, que pode se tornar bastante difícil. Por isso é importante o acompanhamento com o psicólogo, porque através desse acompanhamento do psicólogo, com essas reflexões, levando à consciência as suas questões, o paciente vai conseguir perceber a si mesmo, perceber como ele está agindo diante das relações sociais. Se você tem vontade de conhecer mais sobre esse tema, entre em contato comigo. O meu contato está na descrição dos vídeos. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.